Olá, hoje vamos desvendar a Lei Complementar 224 de 2025. E olha, ela representa uma verdadeira virada de chave no tratamento dos incentivos fiscais aqui no Brasil. O objetivo aqui é bem claro, tá? É fornecer um guia prático, direto ao ponto, para quem é da área de consultoria tributária. Vamos focar nas principais alterações e, o mais importante de tudo, nos seus impactos no dia a dia. Para organizar bem a nossa análise, a gente vai passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, o que é esse novo sistema padrão de tributação? Depois, como é que funciona a tal da redução cumulativa de 10%? Na sequência, as novas regras para conceder benefícios, como vai ser o monitoramento e a avaliação, e, por fim, os prazos e aqueles pontos de atenção que todo mundo precisa saber. Certo. Vamos começar pelo começo, pelo alicerce de toda essa mudança. Porque antes de calcular qualquer impacto, é fundamental, mas fundamental mesmo, entender o que a lei define como o sistema padrão de tributação. Pense nisso como o nosso novo ponto de partida para absolutamente tudo. E aqui está o ponto crucial. O sistema padrão é a tributação que a gente chama de cheia, sabe? Sem nenhum benefício aplicado. Ele vira a régua oficial, a linha de base a partir da qual todas as reduções e os cálculos vão ter que ser feitos. Na prática, é como se a gente zerasse o cronômetro e redefinisse o ponto de partida. E o interessante é que a lei detalha essa base para cada tributo. Para IRPJ e CSL, a referência ao lucro real, puro, sem choro nem vela. Para PIS e COFINS, são as alíquotas padrão de cada regime, o cumulativo e o não cumulativo. Já para o IPI, são as alíquotas integrais da TIP. Essa clareza é o que vai nos guiar nos cálculos que a gente vai fazer logo a seguir. Com essa base bem definida, vamos agora para a segunda sessão, para analisar o coração da mudança, aquela redução efetiva de 10% que vai incidir sobre os benefícios fiscais que já existem. O princípio central é simples na teoria, mas tem um impacto gigantesco na prática. A lei não aumenta o imposto de forma direta, não. O que ela faz é reduzir o benefício em 10%. E o que isso quer dizer? Que uma parte do que antes era totalmente isento ou tinha alíquota reduzida, agora vai ser tributado. Simples assim. Para a gente aplicar isso na prática, a lei nos obriga a pensar em 2 cenários bem diferentes que todo consultor vai encontrar pela frente. Primeiro, qual o impacto sobre os benefícios de isenção e a alíquota zero? E segundo, qual o impacto sobre aqueles benefícios que já operavam com alíquotas reduzidas? E aqui vem talvez a mudança mais drástica de todas. Aqueles benefícios que, na prática, resultavam em imposto zero, bom, eles deixam de existir nesse formato. A nova regra impõe uma tributação mínima, que é precisamente 10% da alíquota que seria devida lá no sistema padrão. E esse exemplo ilustra o impacto perfeitamente. Uma receita que antes estava sujeita à alíquota zero de PIS/COFINS no regime não cumulativo, que tem aquela alíquota padrão de 9,25%, agora ela vai passar a ser tributada em 0,9250%. O benefício diminuiu e o imposto que não existia apareceu. Agora, vamos para o segundo cenário, o das alíquotas que já eram reduzidas. Aqui, a lei é pura matemática. O artigo 4º, parágrafo 4º, inciso 2, nos dá uma fórmula exatinha. A nova alíquota vai ser a soma de 2 partes. 90% da alíquota reduzida que existia antes, mais 10% da alíquota do sistema padrão. Vamos aplicar essa fórmula para ficar bem claro. Pense num benefício com uma alíquota de PIS e COFINS de 1%. A gente mantém 90% disso, o que dá 0,9%, certo? E a isso, a gente soma 10% da alíquota padrão de 9,25%, que dá 0,925%. O resultado? A nova alíquota efetiva dá um pulo de 1% para 1,825%. É um aumento considerável. Mas a lei não mexe só nos benefícios que já existem, não. Ela cria um modelo totalmente novo e bem mais rigoroso para conceder qualquer incentivo fiscal no futuro. Basicamente, o fim daquela era de benefícios por prazo indeterminado. E é aqui que a mudança de mentalidade fica escancarada. O novo artigo 14A determina que qualquer benefício futuro para a pessoa jurídica tem que ter obrigatoriamente prazo de validade, no máximo 5 anos. E, o ponto mais importante, tem que estar atrelado a metas de desempenho claras, objetivas, nas dimensões econômica, social e ambiental. Transparência e monitoramento agora são a regra do jogo. Isso nos leva direto para a 4ª seção que detalha essa nova filosofia. A concessão de benefícios fiscais deixa de ser um direito adquirido e passa a ser uma concessão, condicionada à entrega de resultados concretos. A primeira dimensão é a econômica. E aqui a empresa precisa mostrar serviço com números. Qual foi o investimento feito? Quantos empregos foram realmente gerados?
Aconteceu algum desenvolvimento de inovação tecnológica? Tudo tem que ser quantificável. A segunda dimensão é a social. O benefício fiscal agora exige uma contrapartida para a sociedade. E essa contrapartida precisa ser medida. A gente está falando de melhorar indicadores sociais locais, de criar programas de inclusão ou de fomentar de verdade o desenvolvimento de uma região. E por último, a terceira dimensão, a ambiental, que agora é um requisito legal, preto no branco. As empresas vão ter que comprovar com números o seu compromisso com a sustentabilidade, seja reduzindo a emissão de carbono, usando energias renováveis ou outras práticas que possam ser medidas e comprovadas. E para não deixar nenhuma dúvida sobre a seriedade dessas metas, esse trecho do parágrafo 2º do artigo 14A é taxativo. Se as metas não forem atingidas ou se a avaliação nem foi feita, a prorrogação do benefício é expressamente vedada. O recado é muito claro: sem resultado, sem benefício. Acabou. Chegamos na nossa última sessão. Com todas essas regras na mesa, a questão prática agora é: quando é que tudo isso entra em vigor e quais são as implicações estratégicas para quem trabalha na área? Muita atenção ao cronograma porque os prazos são diferentes. A lei foi publicada lá em dezembro de 2025. As novas regras para conceder benefícios do artigo 14A já começam a valer a partir de 1º de janeiro de 2026. Já a redução de 10% nos benefícios que já existem, do artigo 4º, só começa a ter efeito em 1º de abril de 2026 para respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. E para a gente concluir, fica esta reflexão. A Lei Complementar 224 não é só uma mudança de alíquotas, ela é uma mudança de paradigma. A consultoria tributária vai precisar ir muito além da conformidade fiscal, vai ter que atuar de forma estratégica no planejamento e, principalmente, na comprovação das metas econômicas, sociais e ambientais. A pergunta que importa não é mais só qual o benefício, mas sim como garantir e provar o resultado para manter esse benefício. O jogo mudou.